Psicólogo, 3 motivos para os seus pacientes deixarem de fazer terapia com você. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal a gente ajuda psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais profundo e mais autêntico. Se você não subscreve ao nosso canal, subscreve aqui para receber mais conteúdos como esse. Curte também o vídeo para a gente poder crescer mais, tá? Então hoje a gente vai falar de um assunto que é muito perguntado para nós. Por que os pacientes não ficam, né? Muitos psicólogos, eles conseguem até captar pacientes, mas começam os atendimentos, né? E em pouco tempo, os pacientes deixam a terapia, né? E às vezes nem explicam o motivo, ou dão as desculpas clássicas, né? Que é tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro são sempre desculpas, né? Normalmente, para um tratamento psicoterapêutico. Por quê? Primeiro, se a pessoa não tem tempo, ela com certeza pode fazer online, por exemplo. Hoje em dia tem essa opção do online, né? Então, há maneiras da pessoa agendar e ter um tempo para fazer a terapia, principalmente se o caso for realmente necessário de fazer a terapia, porque vira uma prioridade na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem ataques de pânico diários, né? A terapia é uma coisa que entra para a pessoa como uma primeira necessidade. Então, a pessoa ela arranja tempo para fazer terapia se ela está precisando de verdade de terapia. E, às vezes, a pessoa também fala que é dinheiro, né? E dinheiro é assim, pessoal. Se a pessoa sente que o terapeuta está ajudando, ela paga o valor que ela puder, né? Por menos que ela tenha, mas ela consegue pagar o valor que ela tiver. Por quê? Porque ela sabe do benefício que aquilo traz, né? A maioria das pessoas que fazem uma terapia por necessidade, por ataques de pânico, por questões de depressão, elas precisam fazer a terapia exatamente para conseguirem trabalhar, para conseguirem se sustentar. Então, a terapia também se torna uma primeira necessidade nesses casos. E se a pessoa começa a terapia e vê que ela está melhorando, ela paga porque ela sabe que aquilo não é um investimento, não é um custo para ela, é um investimento que lá na frente ela vai receber em dobro, em triplo, porque é assim que funciona a terapia. Normalmente, a pessoa que entra num processo terapêutico e realmente entra no movimento terapêutico, leva a terapia a sério, normalmente ela melhora de vida financeiramente também, porque ela organiza as emoções e com essas emoções mais organizadas, ela consegue começar a ter uma melhoria no seu trabalho, conseguir ter mais força, mais resiliência para manter o seu trabalho e para manter os seus ganhos. Então, eu diria que, assim, tempo e dinheiro normalmente são desculpas, tá? O que faz a pessoa largar a terapia são coisas mais profundas, mais importantes do que isso, né? Eu acho que hoje em dia a gente dá muito valor a essas questões de tempo e dinheiro, né? As pessoas, é muito fácil falar, eu não tenho tempo, ou é muito fácil falar, eu não tenho dinheiro, né? Isso é fácil de falar. Agora, os motivos reais que fazem uma pessoa largar a terapia, elas são muito mais profundos, né? Então, eu vou falar desses 3 pontos que a gente vê, assim, claramente na clínica. A gente viu na nossa clínica, quando a gente começou, a gente viu na clínica dos psicólogos que a gente supervisionava, dos psicólogos que trabalhavam na nossa clínica, depois a gente vê com os nossos alunos. Ou seja, a gente já tem dados para garantir que esses 3 são os principais que a gente consegue ver numa clínica psicológica que fazem com que o paciente deixe a terapia. Então, preste bem atenção, porque esse tipo de vídeo pode mudar um pouco a sua mentalidade, né? Você parar de ficar achando que você não está conseguindo o paciente por tempo, por dinheiro, aí você quer cobrar cada vez mais barato e a sua clínica vai ficando cada vez mais insustentável. E do mesmo jeito você não consegue paciente e os pacientes também não ficam do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema é mais embaixo, o problema é mais profundo. Então, o primeiro ponto que faz com que a maioria dos pacientes deixem as consultas de psicologia é os psicólogos tentarem levar o paciente a lugares que eles ainda não estão preparados para ir, né? O que significa isso? Qual que é o sentido disso, né? O paciente, muitas vezes, chega para a terapia querendo resolver uma dor, querendo resolver um sintoma, querendo resolver algo rapidamente, né? Ele tem essa vontade de rapidamente ver uma resolução. E o psicólogo sente isso no campo afetivo e
quer dar resolução rápida também para o paciente, né? E o que ele faz? Ele, rapidamente, em primeiras consultas, ele já procura trazer temas muito difíceis para o paciente olhar de cara, assim, né? E às vezes coisas que o paciente não está trazendo. Ou seja, o psicólogo é que leva, né, aqueles temas e começa meio que a forçar um pouco a barra para que o paciente olhe para aqueles temas, né? E acontece um fenômeno aqui, que é um fenômeno que na psicanálise a gente chama de resistência, né? Mas na fenomenologia a gente pode dizer que é simplesmente um modo de ser que ainda não está maduro o suficiente, existencialmente, para olhar para uma dor que ainda não é suportável, né? E isso acontece muito. Ou seja, o psicólogo começa a fazer perguntas que são perguntas de profundidade, muitas vezes, são boas perguntas, mas na hora errada. Não tem o timing certo do momento de fazer a pergunta. Então, aí o paciente recebe aquela pergunta, ele às vezes não sabe responder, ou ele dá uma resposta genérica, mas isso mexe efetivamente com ele de tal forma e que ele não está preparado ainda, e ele não tem vínculo com aquele psicólogo ainda, porque está muito no início, e o que acontece? Ele se sente mal, né? E ele vai para casa pior do que ele veio para a consulta, porque mexeu com ele efetivamente, mexeu com coisas assim, adormecidas, e que realmente numa psicoterapia vão precisar ser despertas em algum momento, reveladas, mas tem a hora certa, tem o tempo certo das coisas. E às vezes os psicólogos, por boa vontade, por querer auxiliar, por querer também mostrar trabalho, né, para o paciente, eles se adiantam um pouco, tá? E queimam o prato, eu chamo assim, né? O que isso quer dizer, né? Quando você está cozinhando, você vai pondo o fogo baixo para que não queime, né? Então, sei lá, vou fazer um ovo frito, né? Eu boto o ovo lá para fritar. Se eu deixar o ovo fritar o tempo todo no fogo alto, ele vai queimar embaixo e a gema vai continuar mole, né? Então, a gente precisa entender que existe um tempo de cozimento da terapia, né? Como se fossem os alimentos, né? Então, tem a batata, ela tem um determinado tempo para cozer na água fervendo, né? Na terapia é parecido. Tem o tempo de cada paciente, né? O tempo de entrar em contato com questões profundas de cada um. E a gente precisa respeitar esse tempo e sentir esse tempo, perceber esse tempo, ter uma percepção através da nossa postura fenomenológica a respeito do tempo certo para que o paciente possa entrar em contato com certas dores. Quando a gente não respeita esse tempo, a gente queima o prato, né? O ovo lá, ou qualquer outra coisa que você está cozinhando, vai queimar ou vai ficar muito mole e o paciente vai sair da terapia, né? Então, isso é muito comum de ver, né? Eu mesmo já cometi esse erro muitas vezes, tá? Muitas vezes. Principalmente quando eu estava aprendendo a ter mais profundidade no meu trabalho, eu queria rapidamente chegar nessa profundidade, né? E rapidamente eu perdi os pacientes, porque eu fazia perguntas um pouco profundas demais, no momento que ainda não era o momento, e os pacientes deixavam a terapia e fui aprendendo o tempo de cozimento da terapia, né? Tem um tempo, tem o tempo do paciente e perceber pela postura cada paciente o tempo dele, né? Isso é uma coisa muito importante da gente ir aprendendo pela postura, né? Então, uma coisa muito comum que eu vejo por exemplo, né, o paciente chega para a primeira consulta, ele começa a falar da vida dele e o terapeuta ele já começa a interpretar e trazer assim sentidos para aquilo, para a experiência, para a vivência do paciente, trazendo questões assim de memórias às vezes traumáticas, de memórias afetivas muito profundas da infância, de uma forma muito rápida e muito assim assertiva, né? Sem uma ponderação, sem uma reflexão. E isso muitas vezes faz com que o paciente decida sair dali da terapia, não continuar por conta disso que ele sentiu após esse tipo de manejo, né? Então, assim, um manejo equilibrado é muito importante, né? A gente lembrar dessa coisa, eu gosto muito dessa metáfora do fogo alto, do fogo baixo, da cozinha, né? Porque é um jeito fácil da gente perceber
quando a gente está indo longe demais com o paciente, onde está sendo demais para o paciente, né? E a gente tem que perceber isso também por conta de uma coisa que a gente ensina dentro do Instituto, que é a retraumatização, né? A gente fala muito disso, né? Quando o paciente está falando de um assunto traumático ou muito difícil, uma tristeza muito profunda, de forma repetitiva e somente cognitiva, ele pode entrar num processo de retraumatização, né? O que é a retraumatização? É quando a pessoa fica rodando no mesmo assunto, né, de tristeza, e ele começa a sentir essa tristeza de novo, né? Por quê? Porque a memória afetiva, ela está viva dentro da pessoa, ela mora na pessoa, a memória afetiva. E quando a pessoa começa a contar essa memória afetiva, ela revive, ela vivencia novamente, é uma revivência que a gente chama, né? Que ela vai vivendo de novo e o sentimento dela vai sendo tomado por aquele mesmo sentimento que ela sentiu no momento em que aconteceu aquilo na biografia dela, né? Então a gente precisa tomar cuidado e tem uma série de modos, né, de manejo que não cabe aqui eu explicar, caberia numa aula maior, de manejo para você conseguir fazer um manejo que não queime o prato, né? Que vá para o fogo médio, não um fogo quente, né? Então, esse é um ponto bem importante de motivo poder estar largando as suas consultas. Se você sente que você está perdendo muito paciente, que eles não duram muito tempo, né? Nas primeiras consultas eles já saem, fique ligado nisso. Se você não está querendo levar o seu paciente a lugares que ele ainda não está preparado para ir, que em algum momento ele estará, mas normalmente esse momento acontece depois de um vínculo, depois da criação do vínculo, depois de uma intimidade terapêutica mais profunda, para que o paciente comece a se abrir, comece a realmente entrar em contato com as suas questões mais profundas, né? Esse é o primeiro. O segundo seria o oposto, ou seja, o fogo baixo demais, que é a falta de profundidade na prática clínica, né? Esse talvez aconteça ainda mais, né? Provavelmente acontece ainda mais, né? Eu vejo que na maior parte dos atendimentos hoje falta profundidade afetiva, profundidade de corporeidade, né? De trabalho com o corpo na psicoterapia. Fica uma terapia muito da fala, muito da conversa, muito da superficialidade, né? Eu sempre falo que o paciente é como um lago, né? Nós temos as águas superficiais, que é aquilo que aparece, e velado por baixo tem a profundidade do lago, né? Onde existe todo um ecossistema, todos uns sentimentos, sensações corporais, que está tudo velado, né? Tudo isso fica velado. E, normalmente, a psicoterapia tradicional, ela trabalha só essa superficialidade. Então, ela fica nessa superficialidade, olhando para essa superficialidade cognitiva, e isso faz com que a terapia não avance, em que os sintomas não passem, em que a pessoa não sinta uma real melhora na sua existência, e isso vai incomodando o paciente que está pagando, que está, assim, dando o seu tempo para aquela consulta, tem esperança também de que as coisas melhorem, né, quando ele está fazendo aquela consulta, e ele não vê melhoras, então ele não enxerga que aquilo está melhorando porque falta profundidade, né? E quando falta profundidade, falta também um vínculo realmente profundo, realmente verdadeiro com o paciente, né? Enquanto a gente não vincula de forma real com o paciente, verdadeira, autêntica, o que acontece é uma psicoterapia superficial, uma psicoterapia que fica na superficialidade. Porque, como a gente ensina, é pelo vínculo profundo que inicia-se o que a gente chama de movimento terapêutico. E é pelo movimento terapêutico que vai acontecer a profundidade, né? E o que seria a profundidade? A profundidade é entrar em contato consigo mesmo de forma afetiva, de forma corporal e não só de forma cognitiva. É a estrutura ser no mundo toda ser tocada na terapia, né? O que acontece normalmente é que existem partes do ser do paciente que não são tocados, eles ficam lá embaixo da água do lago, né? Então nada acontece naquele lugar. E o terapeuta, ele fica nessa superficialidade,
sem nem perceber muitas vezes. Ele acha que está falando de coisas profundas, né, de coisas de sentimentos, mas só está falando. O paciente não está vivenciando, não está sentindo aquilo de fato. E isso vai criando uma psicoterapia fria, né, ou seja, fogo baixo lá que eu falei, né. Essa metáfora ajuda muito a gente a ver, né. O primeiro erro que eu falei, né, que afasta os pacientes, é um fogo alto demais. Aqui é um fogo baixinho demais, é um fogo que não tem, nem começa a ter cozedura, né? Então, o paciente não entra em contato com as suas questões realmente e afetivamente. E isso vai diminuindo, esfriando a vontade, a esperança dele de estar na terapia, e ele acaba largando com uma das desculpas também, tempo, dinheiro, alguma coisa desse gênero, né? É também muito comum de se ver, né? Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso estudando e trabalhando prática clínica em níveis afetivos e somáticos, né? E a gente sair do nível puramente cognitivo, porque se a gente fica só na conversa com o paciente, se a gente fica só no papo, mesmo que a gente use uma abordagem de perguntas abertas, descrições mais fenomenológicas, mesmo assim a gente não consegue entrar em contato com a profundidade, né? E uma hora ou outra o paciente acaba deixando a terapia, né? Então aqui a gente vê que existe uma necessidade de um equilíbrio da profundidade. A gente não pode nem ir de uma vez por todas lá na profundidade e também a gente não pode ficar só na superficialidade, né? Só que assim, se a gente for pensar na metáfora do lago aqui que eu dei, né, da superficialidade cognitiva e na profundidade afetiva e somática, como é que a gente pode ir para o fundo do lago? A gente precisa de uma preparação, né? Um mergulhador, quando ele vai para o fundo do mar, né, ou para o fundo de um lago, vamos supor, ele não vai assim rápido de uma vez, ele não faz um mergulho assim de uma vez rápido. Ele vai indo devagarinho, né? Ele vai descendo devagar para se ambientar com a atmosfera, com a pressão, né? O mergulhador ele faz isso. E o terapeuta tem que ser parecido, ele tem que sair dessa superficialidade e começar a adentrar a profundidade do paciente de uma forma em que o paciente não sinta demais. Tem que ser uma coisa gradual, né? E usando a pendulação, que é uma técnica que a gente ensina dentro do Instituto. E aí a gente vai chegando nessa profundidade afetiva e somática e vai podendo trabalhar a raiz dos problemas, a raiz que fez com que a pessoa ficasse numa situação de privação existencial profunda, né? Isso é um trabalho que a gente aprende pela postura fenomenológica e pelas vivências, né? As vivências, que a gente chama de vivências fenomenológicas, são experiências que o paciente tem de aprofundamento de uma forma realmente além do cognitivo, que vai pelo afetivo e pelo somático, né? E é assim que a gente consegue auxiliar muitas pessoas, porque a gente consegue uma rearticulação do sentido que está sedimentado por meio de um contato mais afetivo e mais somático, tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, primeiro, fogo alto demais, querer levar o seu paciente em lugares que ele não está pronto para ir. E o segundo, fogo baixo demais. Não sair da superficialidade cognitiva e não ter profundidade no atendimento. Então, qual que seria o terceiro? O terceiro é o mais clássico, vamos dizer assim, né? É o mais clássico e que é um resultado, muitas vezes, do segundo, que é o paciente não sente melhora, né? Principalmente nos sintomas, né? Então, ele chega ali para você com diversos sintomas, às vezes graves, né? De ansiedade, de depressão, uma série de coisas assim profundamente limitadoras da sua existência, do seu dia a dia, né? E aí nós começamos a atender esse paciente, ficamos naquela superficialidade, não conseguimos descer assim em lugares mais profundos, e os sintomas acontecem o quê? Ou pioram ou continuam, né? Que paciente ficaria na consulta nesses termos, né? Vamos pensar como paciente, né? Eu tenho ataques de pânico, tá? Vamos supor. Tenho ataques de pânico, não estou bem, e a minha vida está totalmente desarticulada por conta disso. E aí eu procuro um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, seja lá qual for a abordagem. E começo a fazer as consultas. Dá um mês, dá 2 meses, meus sintomas ou pioram ou continuam iguais.
eu continuo com as limitações, com as mesmas limitações, com os mesmos problemas. Eu estou pagando, eu estou gastando meu tempo, eu estou gastando energia, eu estou, assim, falando da minha vida, de coisas que eu não estava querendo falar porque isso mexe comigo, né? Porque a maioria dos pacientes mexe mesmo, né? E aí, eu continuo nesse lugar? Eu continuo pagando, perdendo meu tempo e continuando com sintomas graves? Difícil, né? É difícil o paciente continuar nesses termos, né? E aí, o que ele faz? Ele vai procurar um psiquiatra, né? Uma medicação para que, pelo menos, ele sinta um alívio dos sintomas, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma menos vitimista, né? Eu vejo que os psicólogos, às vezes, ficam muito vitimistas, assim, no sentido de criticar a psiquiatria, muita crítica ao modo tradicional da psiquiatria ver as coisas, mas a psiquiatria, ela serve para uma função, que é as pessoas estão sofrendo, com um sofrimento profundo, e precisam e querem rapidamente cessar esse sofrimento, né? E é uma realidade isso, né? O que nós podemos fazer, né? Nós terapeutas podemos fazer. Qual que é o nosso papel? Encontrar maneiras de auxiliar o paciente a diminuir sintomas também, ao mesmo tempo, né? Porque o trabalho da psicoterapia, ele é duplo. Qual que é o trabalho? Na minha visão, né? Minha visão é a gente auxiliar o paciente a ter uma vida mais tranquila, mais feliz, mais equilibrada, e isso pressupõe a gente diminuir sintomas. E, ao mesmo tempo, a gente ir até a raiz, na profundidade do sintoma, e arrancar a raiz, para que não volte a acontecer os problemas que têm acontecido, né? Isso aqui, para mim, é uma psicoterapia completa, né? E que, se for necessário, se o sofrimento for atroz demais, grave demais, questões muito profundas, nós temos a psiquiatria para nos auxiliar, né? Agora, se a gente não segue esse primeiro ponto, que é a diminuição dos sintomas também, o paciente ele normalmente não tem paciência para ficar. E aí ele vai procurar uma psiquiatria, ele vai procurar uma medicação, e ele sente, né, que não tem necessidade de fazer terapia. Essa é a sensação dele. Claro, por falta de conhecimento, por falta de saber o que realmente está adoecendo ele existencialmente, mas ele tem essa sensação e ele deixa a terapia. Então, a gente precisa aprender manejos que diminuam os sintomas, né? Manejos, por exemplo, vivências. As vivências, existem vivências específicas para ansiedade, em que a gente faz as vivências com dois objetivos. O objetivo de diminuição dos sintomas e de uma revelação das raízes da ansiedade, né? Porque a gente precisa trabalhar sempre as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a gente propõe no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica. Não é nem só ir direto na raiz e, enquanto o paciente está tendo ataques de pânico, a gente tentando resolver a raiz, porque não vai conseguir, porque o paciente está em sofrimento. E nem também só achando que tirar os sintomas resolve, porque os sintomas voltam, né? Se a gente arranca os sintomas, tira os sintomas e não trabalha a raiz, uma hora ou outra esse sintoma vai voltar, vai retornar para o paciente e ele vai ter que fazer terapia de novo, vai ter que tomar medicação de novo, né? Então não é o que a gente quer. O psicólogo, o psicoterapeuta, ele precisa ter ferramentas práticas, reais, realistas de diminuição dos sintomas, né? Isso é um fundamento do trabalho dentro do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica. Isso aconteceu, né, foi assim, pela nossa experiência, né? Nós atendíamos em Portugal centenas de pacientes, né? Centenas de pacientes com sintomas graves, sintomas físicos graves. Porque lá em Portugal tem uma questão que a pessoa, para procurar psicólogo, psicologia, psicoterapia, qualquer tipo de terapia mais profunda, ele precisa estar no limite do limite, né? Eles já chegam com sintomatologia grave, né? Então, vários ataques de pânico por dia, depressão crônica. Assim, o que chegava para nós era isso lá, né? Muitas vezes. Então, ou com transtornos de personalidade já bem avançados também, né? Então, o que a gente precisou aprender na prática? A gente precisa dar uma resposta a isso, né? Porque chegava um paciente para nós tendo 7 ataques de pânico por dia
ele tinha ataque de pânico na consulta, então não dava para ficar esperando resolver a raiz para depois ele parar de ter os sintomas. A gente precisou aprender como tirar os sintomas. E a gente aprendeu, e a gente tirava. E por isso a nossa clínica explodiu. Né? E é isso que você tem que fazer também. Você tem que aprender como tirar sintoma. Tá? Se o paciente chega com um sintoma grave de pânico, você tem que ter técnicas específicas, vivências específicas para diminuir essa sintomatologia, para que ele possa ir para a raiz e ir para a profundidade de uma forma preparada. Né? Então, se a gente for pensar nesses 3 pontos que a gente trouxe, né, eles estão correlacionados. Né? Porque, por exemplo, um paciente chega com muita sintomatologia e você já quer levar o paciente para lugares da raiz, né, de encontrar a raiz, muito profundos em que o paciente não está preparado para ir. Ele não vai e vai largar a terapia. Né? Se ele está com essa sintomatologia também e você não aprofunda, ele não diminui a sintomatologia. Então, ele também não vai querer ir. Né? Ele também vai deixar a terapia. E se ele não sente a melhora efetiva, né, em algumas sessões, ele também vai deixar a terapia e vai procurar uma alternativa. Né? Então, às vezes, eu ouço os psicólogos falando, tantas terapias alternativas que existem hoje, né? E por que você acha que existe tantas terapias alternativas? Por que elas surgem? Tem muito picareta? Tem muito picareta fazendo terapia alternativa. Sempre tem, mas em toda área tem. Tem psicólogo que é picareta também. Né? Agora, tem a necessidade das pessoas encontrarem alternativas, encontrarem outros modos de compreensão da sua própria existência, das suas próprias dores, dos seus próprios sintomas, né? E tem muitas pessoas que fazem terapias integrativas, terapias chamadas alternativas, muito sérias e que fazem trabalhos em que diminui realmente e de fato a sintomatologia. Né? Então, ao invés de ficar criticando o trabalho dos outros, né, a gente pode entender como é que a gente pode, no nosso trabalho, fazer um trabalho de profundidade, de diminuição de sintoma, de fazer com que o paciente realmente tenha uma existência mais liberta, mais livre, mais autêntica consigo mesmo e menos privada de tantos sintomas e de tantas dificuldades. Né? Ou seja, o caminho é auxiliar as pessoas, é realmente querer auxiliar as pessoas de fato, não ficar criticando o trabalho dos outros ou ficar querendo encher a sua clínica de teoria sem prática clínica que realmente, efetivamente, auxilia as pessoas. Né? Quando você muda essa chave e vê que o objetivo da psicoterapia é o auxiliar as pessoas, né, isso já faz com que você vá buscar informação e conhecimento que de fato auxilia as pessoas, e não ficar defendendo, por exemplo, teorias ou abordagens, ou se apegando muito em rótulos e essas coisas. Né? Então, é importante a gente prestar atenção. O que está deixando o meu paciente largar a terapia? O que está fazendo com que ele largue a terapia? E ter uma visão sincera sobre o seu trabalho, sincera sobre si mesmo, sobre os modos como você está atuando na prática clínica, para você poder crescer, aprender coisas importantes. E eu acho que aqui, esse canal é um canal, se você passear por aqui, você pode subscrever aqui o canal e continuar acompanhando, mas se você passear pelos vídeos antigos, você vai conhecer bastante ferramentas alternativas para você aprofundar mais o seu trabalho clínico, né? E dentro do Instituto de Fibromialgia e Prática Clínica, ainda mais, né? Então, se você se interessa por ter uma formação dessa, fique ligado que, vez ou outra, nós abrimos as nossas turmas e os psicólogos, que são mais de 400 já, que estão dentro do Instituto, já veem a diferença e a mudança na sua prática clínica a partir da profundidade e a partir de um trabalho realmente que trabalha a sintomatologia e as raízes, tá bom? Então é isso, pessoal. Curte aqui o vídeo, auxilia a gente aí. Comenta também, se você concorda, discorda, pode comentar aqui que a gente gosta de ouvir diferentes pontos de vista. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.